Gênesis capítulo 11 vai dar início à história de um homem por nome de Abrão. Porém, no capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E nós temos que entender o porquê que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Dentro da Bíblia existe uma cultura. Qual cultura? Todos os nomes têm um grande significado. Quando seus pais pegavam seu filho após nascer, ele dava-se um nome, todo nome na Bíblia tem um significado. E dentro desse significado é como se fosse uma promessa, é seu pai profetizando para o seu filho algo de bom. E não só isso, ainda prometendo para o filho que ele estaria ajudando a se cumprir aquilo que ele estava prometendo. Só que nós vamos ver que o seu pai, o pai de Abrão, Tera, ele dá um nome, e dentro desse nome tem um significado que significa pai de multidão. Porém, Abrão cresce, se casa, fica avançado em idade, o seu pai morre e a promessa não se cumpre, porque Abrão ele já é avançado em idade e ainda não tem filhos. Então eu imagino que Abrão naquele momento, ele imaginou que aquelas promessas nenhuma iria se cumprir, porque ele não tinha nenhum filho até aquele momento. Porém, no capítulo 15, a gente vamos ver que Deus fala com Abrão e promete para ele um filho. Só que nós temos que entender que agora não é mais o seu pai, mas agora é Deus que está prometendo para ele algo que o pai dele prometeu e não conseguiu cumprir. E vamos ver agora no capítulo 17, aonde Deus faz um acordo com Abrão e muda o seu nome. Só que nós vamos ver que Deus complica um pouco mais ainda aquela promessa. Quando o seu pai, ele nasceu, ele deu o nome de Abrão, falando que ele seria pai de multidão. Mas agora Deus olha para ele e diz assim, olha, seu nome será Abraão, ou seja, pai de multidões. Não é mais multidão singular, é multidões plural. E sabe o que é interessante? Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Porque algum tempo depois, Abrão, ele tem um filho por nome de Isaac. E através de Isaac vem Jacó. E Jacó vem as 12 tribos de Israel. Israel existe até hoje, uma grande nação. E sabe qual é interessante? Toda essa nação até hoje chama Abraão de pai. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus não chega atrasado. Deus entra em cena na hora certa. Se você pensa que está tudo acabado, se as promessas que fizeram para a sua vida não se cumpriu, se foi o homem, talvez não se cumpra. Mas se foi Deus que fez na sua vida, espere que no momento certo ele vai cumprir, porque ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.